É isso aí, Paris Saint-Germain campeão da UEFA Super Cup, a Supercopa da Europa, disputada entre o campeão da UEFA Champions League e o campeão da Europa League. Que aqui na América do Sul a gente tem também a Recopa Sul-Americana, o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. No caso da Europa, eles até têm uma terceira competição, né, que é a Conference League, que foi vencida pelo Chelsea. Seria legal se o Chelsea pudesse jogar contra o PSG já, né, já fosse uma revanche pela Copa do Mundo de Clubes, mas infelizmente a Conference League não tem o peso de uma Europa League e quem foi jogar a Supercopa foi o Tottenham. E ele fez um jogo digno. Jogou melhor que o PSG em algum momento do jogo, apesar da posse de bola ter sido vergonhosa assim a diferença, né, mas o Thomas Frank é o novo treinador do Tottenham, vem de grandes trabalhos aí, grandes temporadas à frente do Brentford. O Tottenham pagou a multa dele para tirá-lo de lá. Eu acho que foi uma boa escolha. O Postecoglou, apesar do título da Europa League, fez um trabalho bem ruim, bem questionável no Tottenham na temporada passada. Ganhou esse título depois de muito tempo do Tottenham sem ganhar nada, mas quase foi rebaixado. Não quase foi rebaixado, né? Nem o Tottenham nem o United, que inclusive fizeram a final da Europa League, que foi um dos piores jogos da história do futebol. E visto que eram duas equipes de Big Six da Inglaterra, então você esperava mais dessas equipes, não só na temporada, mas como em um jogo de final, e a final foi horrível, o Tottenham ganhou com um gol contra da equipe do United. O Tottenham consegue abrir 2 a 0 contra o PSG nessa Supercopa, mas cede um empate na reta final do segundo tempo, e nos pênaltis o PSG é campeão, para alívio do Luiz Henrique. O PSG vem de uma temporada extremamente gigantesca, histórica a temporada do PSG em 2024 e 2025, ganhando tudo que tinha para ganhar no continente, dentro da França e no continente europeu, né? Ganhou todos os títulos nacionais, Campeonato Francês, Copa da França, mais a UEFA Champions League. Não conseguiu ganhar a Copa do Mundo de Clubes para fazer a temporada perfeita. Eles acabaram sendo derrotados pelo Chelsea na final. Teve a derrota do Botafogo também na fase de grupos, mas eu estou falando do título, né? E afinal o campeão foi o Chelsea. Seria a temporada dos sonhos, o que continua sendo. A Copa do Mundo teve a sua primeira edição, por muito pouco o PSG não conseguiu vencer. Em alguns momentos desse jogo contra o Tottenham, esse PSG lembrou bastante aquele da final. Até pior, na verdade. Eu achei o PSG assim num nível, uma rotação abaixo do que estava sendo, né? Para um time tão intenso que foi na temporada passada, que terminou há pouco tempo. Então eles tiveram pouco tempo de férias. Dá para entender que o time ainda não esteja no seu auge físico dos jogadores. Mas no final, o PSG conseguiu empatar e conseguiu sair com o título. Não dá para confiar no Tottenham, né? O único time capaz de perder para o Tottenham em uma final é o Manchester United, nesse momento. Mas é isso, eles abriram 2 a 0, cederam o empate. O Van der Ven fez o primeiro gol do Tottenham. O Christian Romero fez o segundo. O Christian Romero, que agora é o capitão do Tottenham com a saída do Son, né? O último remanescente daquela época, né? Tava mais de 10 anos lá no Tottenham, ou completou 10 anos exatamente, né? Chegou em 2015 e sai agora em 2025. E ele era o capitão, ergueu a taça da Europa League, mas foi jogar agora na Major League Soccer. O Christian Romero, o zagueiro argentino, vira o capitão. Do outro lado temos o capitão brasileiro Marquinhos e ele ergueu mais uma taça com a camisa do PSG. Os gols do PSG foram marcados por Lee Kang-in, talvez o nosso novo coreano favorito aí na Europa, né? Já que o Son foi embora, o Lee Kang-in é um cara que entrou em alguns jogos no PSG na última temporada, mas não teve tanto espaço e parece que vai ter mais nessa temporada. Ele entra, é decisivo, se eu não me engano ele cobra o pênalti também, converte, né? E eu falei do alívio do Luiz Henrique em ser campeão por conta dos pênaltis mesmo, né? E do goleiro, porque nessa semana um assunto que dominou o cenário esportivo mundial foi a situação do Donnarumma com o PSG. O Donnarumma não vai permanecer no PSG, a gente comentou aqui na live de segunda-feira a possibilidade dele rumar a Premier League e ir talvez para o Manchester City, seria o favorito nesse momento, já que o Ederson pode estar de saída. E graças ao desejo do Luiz Henrique, né, o PSG, o Nasser Al-Khelaifi, o fundo do Qatar deu a carta branca, né, para o Luiz Henrique fazer o que ele quiser. E realmente ele tem moral para isso, né, conquistou tudo na última temporada e é o grande nome desse PSG. E ele abriu mão do Donnarumma, quis apostar no Chevalier, que fez uma grande temporada pelo Lille no ano passado. E foi a escolha do PSG para a temporada. 23 anos de idade, parece ser um goleiro bem promissor. Ele falha no gol do Christian Romero, mas ele defende um dos pênaltis. O
Tottenham desperdiça mais uma cobrança, jogando para fora ali com o Matistel, que cobrança horrorosa, né? O Vitinha também perdeu pênalti, nunca tinha visto ele perder um pênalti e ele chutou para fora. E eu sou aquele cara que pra mim o pior pênalti é aquele que vai do lado do gol, né? Na minha opinião, é injustificável o cara mandar a bola do lado do gol, para fora mesmo. Porque quando vai por cima, você vai dizer que ele pegou mal, teve um erro de cálculo na força, a não ser aquele do Wallace Young, que realmente foi patético, né? Mas, e dentre tantos outros. Quando o cara chuta para fora, o do Matistel foi mais ridículo ainda, que ele tentou tirar demais o goleiro, né? Ele bateu com a perna direita pro lado esquerdo, tentando deslocar o goleiro e tirou a bola do gol. O do Vitinho ainda foi do lado dele, né? Talvez ele estivesse buscando ali bater muito próximo à trave, acabou chutando para fora e não passou tão longe. O do Matistel foi a pior cobrança da noite. Ele lamenta e o PSG comemora mais um título. É isso. Parabéns ao Paris Saint-Germain e a expectativa é que o time lute forte mais uma vez pelo título da Champions League e possa disputar a Supercopa de novo no ano que vem. E quanto ao Tottenham, vai disputar a Champions League também, é o atual campeão da Europa League. A expectativa é de que ele não vá tão longe, né? Ele pode ir longe, mas eu não espero ver o Tottenham campeão de nada nessa temporada. Vai me surpreender bastante. Claro, ele pode ganhar ali uma Copa da Liga, uma FA Cup, mas eu não imagino o Tottenham ganhando uma Champions League. E agora não tem mais aquela situação de um time que está na Champions e não vai tão bem na fase de grupos, que não existe mais, né? Agora é fase de Liga. Quem não for tão bem na primeira fase não tem como ir para a Europa League. Então, para o Tottenham, vai ficar complicado ganhar um título continental nessa temporada. Quem sabe uma das Copas nacionais ali da Inglaterra o Tottenham consiga levar. Agora o PSG, esse sim é candidato a ganhar tudo de novo. E ele vai disputar o Intercontinental no final de ano. Tem Intercontinental no final de ano, só resta a gente saber quem será o representante sul-americano.